Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje a gente vai para a parte 2 da teoria semântica. Eu não consigo olhar direito para a câmera porque eu tô sem óculos. Porque senão fica ali. Então, bem-vindos à parte 2 da teoria semântica e espero que gostem. As piadas contêm um elemento que engatilha a troca do script e invocado pelo texto da piada para o script oposto. E é essa troca que faz a piada. O elemento gatilho, ele pertence normalmente a um dos dois tipos, que pode ser ambiguidade sintática ou situacional ou contradição. E toda a intenção de fazer humor começa com o impulso de fazer uma piada. E aí, de acordo com a nossa teoria, com a teoria proposta, a nossa não, né? Não tem nada a ver comigo. Nesse estágio, se o falante quer fazer uma piada bem sucedida, ele deve se responsabilizar por... Troca do modo bona fide de comunicação para o não bona fide, pelo texto da piada pretendida. Por mostrar dois scripts em oposição, porém compatíveis. Pela relação de oposição entre eles. E por um gatilho para compreender a relação de oposição. E existem também outros elementos que podem fazer da piada melhor ou pior, que a gente chama de técnica de apresentação de piada. Aí entra nisso o comprimento da piada, o grau de compreensão, a quantidade de detalhes, o tempo e o posicionamento do punchline são entre as mais importantes. Mas assim, contudo, tais técnicas não podem fazer ou quebrar uma piada. E, portanto, uma versão longa de uma piada continua sendo uma piada, se o material desnecessário nela não interferir com o processo de invocação do script. E não fazer impossível, isso é muito importante, ou muito difícil de captar a pretendida relação de oposição e incongruência. Se uma piada é muito trivial, a relação de oposição pode não ser percebida pelo ouvinte como um elemento de informação novo e pode não ser tratada como uma relação de oposição. Se a piada não tem compreensão fácil, os scripts necessários podem não ser invocados e a relação de oposição não é obtida. Quanto maior for a quantidade de esforço necessária para a invocação do script, mais o ouvinte tem que trabalhar mentalmente para compreender. E aí, gente, o punchline pode afetar muito seriamente a piada se tiver escrito ou posicionado erradamente, ou se ele tiver omitido. E a troca do modo de comunicação bona fide para o modo de contar piadas pode ser bloqueado e a piada morrerá inteiramente. Os carinhas chamados Schwank e Abelson, eles esboçam alguns jeitos que os scripts eles podem interagir. Aí, primeiro, o script principal pode ser interrompido por outro script que distrai, né, ocorrendo na periferia. Aí é dito que o script principal está em suspensão. A segunda forma de interação, um novo script pode colocar um fim a um prévio, evitando a finalização que ele normalmente teria, natural. E a terceira é que dois ou mais scripts em oposição podem se ativar ao mesmo tempo. Haskin lista as maiores oposições comuns: ruim-bom, vida-morte, com ou sem dinheiro, obsceno, não obsceno e baixo e alto. Fala sobre antônimos locais, que são duas entidades linguísticas que os significados são opostos somente em um discurso específico e somente para os propósitos de discurso. Um tio chamado Richie, ele critica a teoria. Ele diz que é a falta de clareza de conceitos, incluindo o principal,
que é o de oposição de script. Diz que as ilustrações feitas por essa teoria são obscuras ou por demais rebuscadas, o que dificulta entender a natureza da oposição. E aí, em termos lógicos, se todos os dois scripts justapostos no texto podem ser vistos como oposição, ou seja, oposição local, então em oposição não significa nada além de diferente. E em qualquer universo, com dois termos em discussão, os dois termos estão em algum sentido em oposição. E ao menos que essa oposição tenha algum valor, algum significado no mundo externo, no mundo de quem fala e de quem ouve a piada, então não estamos nada próximos da definição do que humanos podem achar engraçados. E aí sobre as oposições, sobre as maiores oposições escritas por Haskin, enquanto é reconhecido que muitas piadas invocam morte, funções corporais, pobreza, estado social, é dúbio se as piadas que lidam com esses assuntos necessariamente também contêm um script esquematizando a oposição explicitamente. E aí uma outra questão relacionada é a diferença entre o conhecimento léxico-linguístico e enciclopédico. De forma simples, muitos falantes sabem que a fórmula da água é H2O, mas outros não. Então, relacionar o conhecimento da fórmula da água é um conhecimento enciclopédico. E aí, desde que Katz e Fyodor disseram que conhecimento enciclopédico cai fora dos limites da semântica linguística, há um debate sobre quanto o conhecimento do falante sobre uma palavra ou entidade extralinguística designada por uma palavra deve ser representado no léxico. Haskin e outros teóricos demonstraram que uma grande quantidade do contexto informacional tem que ser armazenada no léxico para ser acessada durante o processo. Esse tipo de argumento traz à tona a questão de distinguir as informações pertencentes às palavras, que se chama conhecimento lexical, e os pertencentes ao mundo, conhecimento enciclopédico. Na visão de Haskin, uma teoria semântica deve consistir nos seguintes elementos: um conjunto de scripts disponíveis para o falante, um conjunto de regras combinatórias. Suas funções são combinar possíveis significados dos scripts e descartar aquelas combinações que são incoerentes gramaticalmente. Aí essas informações que trazem leituras coerentes são armazenadas e incorporadas com outras combinações de sucesso, até que todos os elementos do texto tenham sido processados. E aí, se existir ao menos uma interpretação coerente, bem formada, essa interpretação do texto será licenciada como significado do texto. E a teoria semântica classificaria tal sentença como bem formada. Então, a interpretação semântica passa para um módulo pragmático que traz as inferências, implicações e etc. Haskin considera o número de combinações de vários significados de uma frase de 5 palavras e fala que existem 12 scripts que podem ser reativados na sentença, trazendo 64 combinações em potencial. Todas, com exceção de 25, são ditadas pelas regras combinatórias, isso é, tem o processo de retirar a ambiguidade. E ainda deixa com 25 combinações de ambiguidade em potencial. Em geral, o número de combinações em potencial de significados numa sentença é igual ao produto do número de scripts, os significados, de cada morfema naquela mesma sentença. Durante o processo de combinar scripts, a teoria semântica encontra textos que são compatíveis de mais de uma leitura, isso é, caberia em mais de um script. E aí, pessoal, deve ser notado que a sobreposição entre os scripts pode ser parcial ou total. Se a sobreposição é total, então a compatibilidade total com dois scripts.
Se é somente parcial, algumas partes do texto ou alguns detalhes não serão compatíveis com um ou outro script. E finalizamos aqui os vídeos sobre a teoria semântica. Próximo vídeo será sobre a teoria geral do humor verbal, de Salvatore Tardo. Na verdade, os outros próximos 2 vídeos ao menos. Então, fiquem ligados, se inscrevam, me sigam no Insta, na rua eu não quero.